Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agro Nacional já está no ar. É o nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. E na última parte do documentário sobre o café robusta na Amazônia, vamos visitar uma aldeia indígena que produz cafés especiais. E você vai conhecer também o xixá, uma fruta que desperta os sentidos e também a discussão sobre o impacto da nossa alimentação no planeta. E um destaque no mundo do açaí, um fruto que garante mais rendimento e produção na entre-safra, é o açaí pai d'égua. E mais, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é a nossa entrevistada da semana e vai falar sobre o agronegócio brasileiro no cenário internacional. Viu só? É o Agro Nacional que está começando agora. Nos programas anteriores, conhecemos várias histórias do café robusta na Amazônia. E para encerrar essa série, vamos conferir a produção de cafés especiais na aldeia indígena Rio Branco, em Alta Floresta do Oeste. A reportagem é da Embrapa Rondônia. Eu me sinto muito feliz, né, de estar sendo o indígena que fez, está fazendo o café especial para o Brasil inteiro experimentar, né? Eu junto com minha família, trabalhando junto para fazer um café especial. Em 2018 participamos do concurso com café e cheguei ao segundo lugar. Isso incentivou muito a gente a estar produzindo mais e fazendo um café de qualidade, porque a gente não usa produto químico, né? É um café orgânico e por ser da população indígena também. Me sinto muito orgulhoso por isso também. A floresta para a nossa população indígena é muito importante, não só para nós indígenas, como para a população do mundo inteiro, né? Porque nós não queremos desmatar para contrair praga, essas coisas assim, né? E para plantar o café, nós não precisamos desmatar bastante. O que nós temos aqui na reserva indígena já é o suficiente para a gente plantar o café de qualidade. Sinto muito orgulho, né, de ter o café e ver que o povo está experimentando o nosso café indígena, né? Para mim foi muito gratificante, né, poder ter o nosso trabalho reconhecido, tanto aqui dentro quanto para fora.
Eu só tenho a agradecer a Deus e que Ele continue nos dando saúde para a gente buscar cada vez mais melhorar na plantação e na produção. O café para nós hoje ele é muito importante. Ele é como uma fonte de renda para nós, para nossa família, principalmente nós os indígenas aqui, né, da aldeia, porque lá fora a gente não tinha muita comercialização do café indígena. A gente só trabalhava com ele, mas ponhava ele ali, secava ele de qualquer maneira e mandava para fora. Hoje não, hoje com a experiência que nós está tendo dos técnicos, né, lá de fora, eles estão dando uma experiência muito grande para nós. Como fazer ele, colher no momento certo, maduro, a lavagem, a separação deles também, a secagem no secador suspenso. E também, quando a gente está ali separando, a gente está fermentando ele também para dar um café de qualidade. É um trabalho muito bom para nós aqui. E também nosso trabalho está sendo reconhecido lá fora também, né? Pelos não indígenas também. Foi um trabalho assim das mulheres no café, foi a aproximação nossa mais, aonde a gente trabalha em grupo. Nós temos um grupo de 5 famílias da etnia Aruá aqui que trabalha num grupo junto, né? A gente trabalha numa roça e terminando aquela lavoura a gente vai para outra roça da outra família. Então a gente faz um trabalho comunitário junto com as mulheres indígenas aqui na terra indígena. Excelente reportagem. Fica aí o nosso agradecimento especial à equipe da Embrapa Rondônia pela parceria. E lembrando que se você quiser rever todas essas histórias e outros episódios do Agronacional, é só acessar o nosso aplicativo TV Brasil Play. E uma variedade de açaí de terra firme, que é fruto de melhoramento genético, promete aumentar a produtividade. Ele é também uma homenagem aos índios caboclos da Amazônia. Com vocês, o açaí Pai d'Égua. A BRS Pai d'Égua, ela foi selecionada levando em consideração 3 fatores principais. Alta produtividade de frutos, com frutos pequenos e produção de frutos também na entre-safra, né? A característica fruto pequeno, ela é extremamente interessante principalmente para o processador. Todo processador, ele gosta de material genético com fruto pequeno. Por quê? Se você considerar uma unidade como lata, né, 18, 15 quilos de açaí, você tem maior quantidade de frutos. De tal forma que se você for somar a área de processamento, no caso dos frutos pequenos, essa área é superior à do fruto grande. Ou seja, você tem maior rendimento de suco. Para se chegar até a BRS Pai d'Égua, foram 3 passos principais. O primeiro passo consistiu em buscar material genético de interesse, né? Material genético esse que nós coletamos em Afuá, semente, né? O segundo, por que Afuá? Porque Afuá produz na entre-safra e esse era um foco do nosso programa de melhoramento genético. O segundo passo foi estabelecer um experimento
em Tumiaçu, no campo experimental da Embrapa em Tumiaçu, e após o estabelecimento do experimento, nós fizemos 5 anos de avaliações, principalmente produção e outras características de interesse. Tá? Após esse período, nós fizemos a seleção. Selecionamos inicialmente 45 indivíduos e, posteriormente, transformamos esse experimento no campo de produção de sementes da BRS Paidewa. O açaí, no começo do século XX, né, os autores pensavam assim, é uma comida detestável, né? Comida de negros, comida de índio, comida de periféricos. É uma comida só encontrável nos lugares mal frequentados da cidade. Hoje houve, portanto, a revanche do açaí. Hoje ele é o orgulho regional, o orgulho amazônico. Hoje o açaí é o alimento por excelência do ponto de vista da medicina. Ele é a nutrição ideal do ponto de vista dos nutricionistas e um grande trunfo na economia. Já que o açaí foi tão discriminado porque era comida de índio e comida de caboclo, agora é bom que os índios e os caboclos que o inventaram, né, socialmente, culturalmente, sejam homenageados na sua linguagem. Então fica muito simpático um açaí pai d'égua. E no próximo bloco vamos falar sobre uma frutinha brasileira, o xixá. E tem também nossa conversa com a ministra Tereza Cristina. Hora do intervalo, coisa rápida e já já a gente está de volta. Voltamos com o Agronacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. No programa de hoje, a conversa com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é sobre as relações comerciais do agronegócio brasileiro. Vamos conferir. Na última parte desta entrevista com a ministra Tereza Cristina, nós vamos tratar da participação do agronegócio brasileiro no cenário internacional. Ministra, eu peço para a senhora comentar como está a nossa relação com grandes parceiros comerciais, como é o caso dos Estados Unidos, da China. Vamos começar pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos são grandes parceiros brasileiros, mas os nossos dois países são grandes produtores e exportadores de alimentos, né? Os Estados Unidos têm uma produção enorme, né? Tem um consumo interno também muito aquecido, mas ele é um grande exportador de alimentos, assim como é o Brasil. Então, nós trabalhamos mais ou menos convergentes, mas como vendedores de alimentos, né? Nós não somos grandes exportadores para os Estados Unidos. Já com os países asiáticos e com a China, né, como um país asiático, quer dizer que tem lá 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, nós temos uma parceria grande, né? Esses países têm crescido a sua participação no mercado de alimentos do Brasil, têm sido nossos grandes importadores de alimentos do Brasil. A participação da China ano passado, ela foi surpreendente, né? Ela passou de 33% em 2020. Esse ano, já nesses 3 meses, vem crescendo a participação. Outros países também asiáticos vêm crescendo aí as importações do Brasil, como Vietnã, Laos, Tailândia, enfim, todos esses países daquela região, eles importam muitos alimentos do Brasil, então a participação vem crescendo cada vez mais. Então o Brasil tem como aumentar a produção. Então nós temos que trabalhar, né, para dar condições aos nossos agricultores e pecuaristas, aos nossos produtores rurais, para que a gente aumente a nossa produção cada vez mais, porque existe consumo. Eu acredito que nesses próximos 2 anos, né, nós teremos aí preços das nossas commodities em alta, como estão hoje, né, e o que é que o Brasil precisa fazer? Produzir mais. Como é que nós vamos baixar preço internamente?
tendo uma oferta maior, não só para o nosso mercado, mas também com excedente para os mercados que são nossos compradores. Eu quero aqui dizer para vocês, olha uma cidade onde o agronegócio é importante e o agronegócio é pujante. Você vai ver que o IDH dessa cidade é outro. Pega uma cidade que não tinha agricultura e que hoje tem. A diferença que faz nessas regiões. Então, o que nós precisamos? O Brasil tem que, os brasileiros têm que saber que o Brasil tem no seu DNA a produção do agronegócio. Então, o que nós temos que produzir cada vez mais é dar empregos, usar novas tecnologias, aumentando a produtividade, né, e crescendo a nossa participação no mercado interno e mundial. Para que cresça a nossa participação no mercado mundial, tem um outro fator, e a senhora está muito engajada nessa questão, que é a discussão sobre barreiras comerciais, sobre subsídios. Qual que é a posição da senhora e do governo brasileiro em relação a isso? Nós temos que trabalhar no nosso negócio, no agronegócio, com ciência, né? E eliminar as barreiras protecionistas e sanitárias que às vezes são impostas ao Brasil e a outros países, não só a nós, países que estão crescendo e tomando espaço nesse mercado, né? E essas barreiras a gente é competitivo e o jogo tem que ser, vamos dizer, em cima da ciência, né, na qualidade dos nossos alimentos, e eu tenho certeza que o Brasil hoje já tem essa competência, já tem essa proeminência, enfim, e nós temos possibilidades de continuar avançando, crescendo de maneira sustentável. Nós temos leis rígidas ambientais. O Brasil é uma potência agroambiental, não tenha dúvida disso. Para encerrar, ministra, a senhora gostaria de deixar uma mensagem para os produtores rurais que assistem ao programa? Primeiro, agradecer aos produtores rurais que nesta pandemia, nesses tempos difíceis, foram guerreiros, não desanimaram, muito pelo contrário. Demos a volta por cima, produzimos mais, né? Deixamos o Brasil abastecido, né, com os alimentos produzidos aqui pelos nossos produtores. Dizer para vocês que o horizonte é muito promissor, vamos produzir mais, ter maior oferta de alimentos para o nosso povo e também para alimentar, fazer o papel importante que o Brasil tem também de alimentar muitos povos aí pelo mundo. Ministra, muitíssimo obrigado pela entrevista, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Obrigado. A TV UFG, nossa parceira em Goiás, fez uma reportagem sobre o xixá, uma frutinha regional que une alimentação saudável e produção sustentável. Dá só uma olhada. Já que estamos falando de alimentação, não poderíamos deixar de vir à Faculdade de Nutrição da UFG. Viemos acompanhar o preparo de um bolo de xixá. Já ouviu falar? Nossa conversa é com a professora Raquel, da Faculdade de Nutrição aqui da Universidade Federal de Goiás. O bolo de xixá já está crescendo aqui no forno. Professora, o que é o xixá, afinal de contas? Ela é uma planta brasileira de ocorrência no Centro-Oeste e no Nordeste, e que o fruto que ela produz, no interior dele, ele tem uma série de sementinhas escuras e que vão trazer no seu interior uma castanha. Você pode usar e consumir torrado, de preferência, que sempre fica melhor, né? E em várias preparações, como nesse bolo que nós estamos preparando. E é um bom exemplo de como a gente pode usar a biodiversidade do nosso espaço, da nossa região, para se alimentar bem e com diversidade, né, professor? Nós desconhecemos grande parte do valor nutricional das nossas plantas. Então, nós temos nas castanhas um potencial nutricional importante, tanto em relação à proteína, quanto em relação à qualidade dos ácidos graxos. Então, você consegue fazer uma manutenção da biodiversidade, né, num mundo em que a gente tem necessidade de produzir tanto alimento pelo tamanho da população, você consegue fazer uma conservação do meio ambiente de uma forma sustentável e utilizando aquele ingrediente como alimento. É um assunto que vem tomando mais espaço, né, professora? Essa questão da gente pensar como é que a gente vai alimentar mais de 7 bilhões de pessoas no planeta sem destruir a natureza, né? A questão de alimentar pensando na sustentabilidade também. Como é que é isso, professora? Conta mais pra gente. O que vem sendo pensado pela ciência nesse tema? Hoje o mundo está muito voltado
para um mundo antropocêntrico, onde está tudo direcionado ao que o ser humano está produzindo e a consequência que ele vai ter em relação àquele comportamento que ele teve. Então, todos esses problemas climáticos que a gente tem hoje trazem um problema ambiental enorme em que o mundo já começou a se preocupar com isso. Dentre os fatores que podem auxiliar nisso é justamente essa investigação da nossa biodiversidade. Vários pesquisadores brasileiros estão se aliando não só numa área, mas em todas as áreas para investigar o que tem sido feito, o que pode ser melhorado. E a biodiversidade, ela se enquadra e se encaixa exatamente nessa situação. O que mais que a gente precisa repensar pensando na saúde planetária? Na verdade, quando a gente fala de saúde planetária, o que a gente quer é o bem-estar da população. Então, nós precisamos de buscar situações, avaliar o estado de saúde da população, e esse estado de saúde, ele não inclui só alimentação, ele inclui prática de atividade física, ele inclui as doenças não transmissíveis, que são consequência de um estilo de vida, de estresse, de uma série de coisas. Então eu preciso de profissionais de todas as áreas, todo mundo pensando em estratégias para criar um bem-estar para a população. Na área, por exemplo, de humanas e de área econômica e a área agronômica, se estuda muito o impacto ambiental do que a gente produz de alimentos. Então, a agricultura, que impacta? Qual é a quantidade de carbono que se produz para fazer 20 quilos de arroz, por exemplo? Qual é a quantidade de carbono que é consumida para se produzir 1 quilo de carne? Então, nós temos de pensar estratégias onde todos tenham acesso a um alimento e um alimento saudável. E isso passa pela redução de alguns processados que não são saudáveis, com o uso de tecnologia, mas nada que seja tão drástico para o organismo, e aí isso passa pela questão do sal e do açúcar, para tentar melhorar a qualidade alimentar da população. Esse é um exemplo, professora, de uma receita feita com um fruto típico, do Cerrado e do Nordeste, não é isso? Ele ocorre no Cerrado e no Nordeste. E faz parte, inclusive, de uma pesquisa aqui da Universidade Federal de Goiás. Está no livro de receitas. Sabores e Aromas, Biodiversidade Brasileira, Sabores e Aromas, que foi um projeto que a gente desenvolveu junto com o Ministério do Meio Ambiente, e ele foi um projeto mundial. Ele aconteceu em 4 países do mundo de grande biodiversidade, que foram o Quênia, o Sri Lanka, a Turquia e o Brasil. E cada um desses países usou uma estratégia específica para identificar como que as nossas plantas nativas elas podem ser inseridas no hábito alimentar da população de novo, numa perspectiva de resgatar a biodiversidade e produzir alimento para a população. Quer dizer que o projeto é um prato cheio para a gente reaprender a usar. Sim, e aí como reaprender? Desenvolvendo receitas. Então, no Brasil foram desenvolvidas 334 receitas para poder descobrir novas alternativas. Professora, a sensação é que a gente está correndo contra o tempo, porque a gente precisa agir para ontem, para a preservação do planeta e para alimentar todo mundo, claro. O que a gente, para além da ciência, cada um pode fazer na sua casa em questão alimentar, principalmente para a gente ajudar nesse sentido? Bom, quando a gente trata de alimentos, uma das questões essenciais é a redução do desperdício. Se eu tenho, por exemplo, uma banana, existe estratégia, existe possibilidade de você comer todo o fruto, casca, fruto, polpa, de diferentes formas de consumo, comer mais alimentos naturais, produzir e comprar aquilo que efetivamente você vai consumir, ficar atento ao que realmente é uma escolha saudável e não entrar em alguns modismos ou algumas questões radicais de alimentação que às vezes se apresentam nas redes sociais e uma série de coisas, mas procurar informações que realmente tenham um cunho real e que realmente tragam essa segurança alimentar e nutricional, essa qualidade alimentar. E na casa de cada um você efetivamente consumir o que você precisa. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que dá tempo da gente recuperar isso para a geração dos nossos filhos, nossos netos. Você acabou de acompanhar os destaques do Agronacional de hoje. Eu sou Priscila Rangel e o nosso encontro já fica marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Um excelente dia para você. Tchauzinho!